Gravando, senhora presidente. Ok, obrigada, Jailson. Hoje é dia 20 de setembro de 2024. Estamos dando início a mais uma sessão da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos bem-vindos. Muito bom dia a todos os presentes, aos juízes, né, a doutora Maria Anselma, doutor Henrique de Mello, doutor Luiz Eduardo, que está substituindo o doutor Silvio. Doutor Luiz Eduardo, seja bem-vindo à 7ª Câmara, é sempre um prazer tê-lo conosco. Também cumprimento a doutora representação fiscal, na pessoa do doutor Tiago, e a todos os patronos presentes. Vamos iniciar nossa pauta. Hoje nós temos 3 processos em julgamento e uma sustentação oral agendada. Então, vamos começar pelo processo número 5023-709, Cosmo Indústria e Comércio de Cosméticos. A relatora é a doutora Maria Anselma, a quem eu passo a palavra para que faça um resumo das acusações. Por favor, doutora Maria Anselma. Só um minuto. Pois não. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, Jailson. Bom dia a quem nos acompanha. Trata-se de uma única infração por deixar de pagar ICMS no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022, por emissão das notas fiscais relacionadas no demonstrativo e anexo 1, referente às operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo do imposto retido antecipadamente por substituição tributária. Em virtude de se tratarem de operações realizadas em estabelecimentos de empresas interdependentes, por se enquadrarem no item 5 do parágrafo 2º do artigo 1º da portaria SRE 12 de 2022, antiga portaria CAT 2 de 2018, conforme comprova as cópias dos documentos juntados. A autuada foi notificada, apresentou tempestiva defesa, houve manifestação fiscal, o julgador de primeira instância proferiu a decisão nos seguintes termos. Diante de todo o exposto, este órgão julgador entende estar a infração devidamente caracterizada, comprovado pelos documentos juntados nos autos, devendo aí ser integralmente mantido. Na parte dispositiva, pelas fundamentações acima expostas e contudo que dos autos consta, julgo procedente a acusação contida no AI. Interpôs os recursos ordinários à contribuinte e solidária e requerem a reforma da decisão. Então, no caso aí, há protesto por sustentação oral, eu então encerro e aguardo, presidente. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselma. Então, vamos começar pela empresa autuada, né? Empresa Cosmo. Eu passo a palavra, então, primeiramente ao doutor Aquiles, para a sustentação oral. Por favor, pode ficar com a palavra, doutor Aquiles. Bom dia a todos. A gente tem notado que a substituição tributária é um entulho que hoje realmente traz graves problemas aí para todos, né? Principalmente para o próprio erário, Por quê? A regra da substituição tributária, ela é uma regra onde você tenta ter um tributo ou uma tributação usando uma base totalmente imprópria, ou uma base totalmente imprevisível, uma base aonde se tem uma presunção de qual será o valor da venda. Então, é uma coisa maluca. No primeiro elo da cadeia, tentar fazer uma tributação que ocorra e contempla todas as demais fases da cadeia. E tem tantas discussões a respeito do tema que uma delas é certa, que nunca em nenhuma hipótese vai dar certo utilizar o MVA e será exatamente o valor de venda para o consumidor final. Então, nós estamos diante de uma regra totalmente, mas absurdamente ruim para todo mundo, inclusive para o erário. E nesta regra ruim, tem coisas piores, muito piores. Essa questão do processo, quando fala de interdependência,
é uma coisa que choca a todo mundo. A lei da interdependência, ela está completando, pasmem, 60 anos de idade. Eu não falo pelos outros, mas falo por mim. Eu não tinha nascido, eu sou de 65, tenho 59 anos, eu não tinha nascido quando essa lei foi editada, que dá a regra da interdependência. Então, alguma coisa feita há 60 anos atrás não tem a menor condição de prevalecer. Até porque, naquela época, a questão de negócio era totalmente diferente. E a legislação do Estado buscou essa regra. É claro, é só olhar a portaria CAT mencionada e a portaria SER mencionada, que está lá, entre parênteses, que a origem da norma ela vem da Lei Federal 4.502 do ano de 1964. Então, a gente está partindo de alguma coisa muito, 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 muito distante da nossa situação atual. Mas é o que temos, então vamos interpretar. Tudo gira em torno da interpretação de um dispositivo, que diz o seguinte: existe interdependência quando uma das empresas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente de um ou de mais de um dos produtos industrializados ou importados pela outra, ainda quando a exclusividade se refira à padronagem, marca ou tipo do produto. Aí ele abre parênteses e fala Lei 4.502 de 64, artigo 42, parágrafo único A. Vejam, no caso, não ocorreu a interdependência, porque está claro nos autos, inclusive mencionado pelo senhor agente fiscal, que existiam dois adquirentes. A mercadoria, em relação à marca padronagem, então vamos falar em estrito sensu e lato sensu. O produto estrito sensu era vendido para dois estabelecimentos da mesma empresa. Aí vai se falar, olha, se eu vendo para dois estabelecimentos da mesma empresa, é um mesmo adquirente ou são adquirentes diferentes? Evidente, são adquirentes diferentes. Por quê? Na questão tributária, nós temos autonomia dos estabelecimentos. E essa lei 4.502/64, ela é uma lei que está no bojo do IPI. E o IPI é um imposto que você apura e calcula e paga por estabelecimento. Então, daí já nasce a questão: existem mais de um adquirente. Uma é um CNPJ da empresa Dana, o outro é o outro CNPJ da empresa Dana. Inclusive, existe um ponto que é assim gritante, é que um dos estabelecimentos, por ser industrial, ele compra sem AST. O outro, por ser um distribuidor, ele compra com AST. Então, até na origem do produto, até na forma de venda da Cosmo para a Dana, tem uma diferença substancial, o que mostra que são duas empresas diferentes, no sentido estabelecimento, autonomia dos estabelecimentos. Então, não se pode pegar a norma e falar, olha, a minha leitura é, se são estabelecimentos diferentes da mesma empresa, é um único adquirente. Não é, a lei não fala isso. Como eu falei, é uma lei sexagenária, já tem o cartão para estacionar em qualquer lugar, já pode pular à frente nas filas, mas essa lei, ela não diz que, sendo estabelecimentos da mesma empresa, sendo grupo econômico ou qualquer outro fator, ela diz que há interdependência. Ela simplesmente diz que há interdependência se tiver um único adquirente. E, por ser uma lei do IPI e pela autonomia dos estabelecimentos, está provado que, estrito sensu, é mais do que um. São dois estabelecimentos. Se olhar lato sensu, ou seja, o gênero produto, que é o desodorante, o produto desodorante, aí existem adquirentes de todo tipo e toda forma. Existem inúmeros, incontáveis adquirentes do produto fabricado pela Cosmo.
Então, também nesse particular, se nota que não há interdependência. Porque a interdependência, se a gente for olhar hoje, o conceito atual é quando uma empresa tem interferência na outra empresa. Em que sentido? Uma interferência econômica, uma interferência aonde você efetivamente comanda a outra empresa, que não é o caso. Aqui é uma operação pura e simples de venda de produto acabado. Né? Então, mesmo essa regra da interdependência é errada. Tá? E voltando ao tema, né? Quando foi feito o recurso, se colocaram vários julgamentos do IPI, né? Que é o que comanda essa questão, foi pego por empréstimo para a legislação do ICMS, dizendo a questão da autonomia dos estabelecimentos. E aí a gente cai naquela questão, como interpretar uma norma no nosso ambiente tributário? É a questão mais simples, vamos pela literalidade. A literalidade fala quando há um adquirente. No caso, existem dois. A literalidade ela é importante para se definir, até para que não se criem problemas interpretativos aonde você vira a interpretação de acordo com a sua convicção interna, ou seja, se eu sou fiscalista, eu viro para o fisco, se eu não for fiscalista, eu viro para o contribuinte. E um ponto interessantíssimo aí nesse aspecto, a própria regra do CTN diz que quando há dúvida na interpretação, tem que ser analisado em prol do contribuinte, em dúbio pró-contribuinte. É isso que nós estamos pensando, de ter uma interpretação daquela norma sexagenária, uma norma antiga, que demonstra que efetivamente não há essa interdependência. E já concluindo, o que acontece? No começo, até na explanação da senhora relatora, se falou em base de cálculo, mas o que altera não é base de cálculo, é MVA. Então, existe um MVA para empresa interdependente. E esse MVA, eu estou no setor há muitos anos e eu participei nas primeiras conversas sobre o tema, era quando a indústria vende para sua distribuidora interdependente. Então, você pega o caso da Unilever. A Unilever tem uma indústria e tem uma distribuidora. E todos os demais, Natura, Avon, Boticário, todos eles têm essa estrutura. Mas, nesse caso, a distribuidora não pertence à Cosmo. A distribuidora é uma empresa autônoma, tanto que eu estou aqui fazendo a sustentação oral em nome da Cosmo e o meu colega vai fazer em nome de outra empresa. E nós nem nos conversamos e muito menos nos conhecemos, mas são empresas totalmente distintas. Né? A vendedora e a adquirente são extintas. Então, nesse particular e nesse aspecto, a minha conclusão é: não existe a interdependência e, logicamente, se pede provimento ao recurso. Obrigado pela atenção. Ok, muito obrigada, doutora Aquiles, parabenizo pela sustentação oral. Passa a palavra, então, ao doutor André. Por favor, doutor André. Bom dia a todos mais uma vez, doutora Luciana Vedramini, doutora Maria Anselma, doutor Henrique, doutor Luiz Eduardo, a doutora Reabilitação Fiscal, doutor Tiago, e ao meu colega, doutor Aquiles, pela brilhante sustentação oral. Bom, eu venho expor pela Perfumaria Dana. Ela foi considerada responsável solidária nessa autuação. Como ficou bem esclarecido, a discussão está em torno do MVA aplicado na operação. A Dana contratou a Cosmo, uma industrialização sob encomenda, para entregar um desodorante da sua linha. É um desodorante que chama-se Ebíssimo, que eu nem conheço, nunca consumi, mas só a título de curiosidade. O MVA foi aplicado de higiene pessoal, corretamente, porém entendeu a douta fiscalização, com base na portaria CAT 2 de 2018 e da portaria SRE 12 de 2022, que são empresas interdependentes, pelo único fundamento que a Dana é a única adquirente desse desodorante que a Cosmo industrializa sob encomenda. Já descaracteriza totalmente essa interdependência, porque a Dana
mandava esse desodorante, o herbícido, ser industrializado por outros 10 fornecedores. Já começa por aí a discussão. Ela não só comprava da Cosmo. E mais, além, como já disse o patrono anterior, 2 CNPJs distintos adquiriam o mesmo desodorante, esse desodorante herbícido também é adquirido, ou a Cosmo produz, melhor dizendo, para a Unilever. Isso está comprovado nos autos, a folhas 2.246 e seguintes e 2.273 e seguintes. É a mesma fórmula. A Unilever, se não me engano, vende esse desodorante como desodorante suave. Então, não existe essa hipótese da Dana ser a única adquirente desse produto que a Cosmo industrializa. É uma industrialização sob encomenda, prática normal do mercado. Inclusive, existe a resposta à consulta da própria Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a 23.411/2021, que dispõe, abro aspas, diversamente, caso a marca do produto comercializado pertença ao adquirente e o fabricante apenas personaliza o produto que fabrica com a marca do cliente e, a pedido deste, e a outras distribuidoras também adquirem o mesmo produto do fabricante, sem nenhuma alteração, revendendo com outra marca, não se configura a interdependência. Não se configura a relação de interdependência. Essa portaria, CAT 2/2018, a portaria SRE 2/2022, desnatura o total conceito de interdependência. Vamos dizer um exemplo. Eu abro uma indústria de higiene pessoal, perfumaria. E a Dana quer fazer um contrato comigo para que eu produza o desodorante dela, o Herbíssimo. Aí eu falo para a Dana, olha, minha indústria é nova, eu não tenho nenhum cliente. Aí a Dana fala, putz, então eu não posso fazer com você. Porque se eu fizer com você, eu vou ser o único adquirente. Então pode dar uma relação de interdependência. Então primeiro você arrume outro cliente que queira que você produza um desodorante. Assim que você arrumar outro cliente, eu posso começar a produzir com você. Ou seja, não tem lógica alguma, nem jurídica, nem fática, e nem econômica e social. Então, a base dessa autuação é uma portaria que não tem fundamento legal na legislação do ICMS, tanto na Lei 6.379, tanto na Lei Complementar 87/96. É com base numa lei do IPI da década de 60, como bem disse o patrono anterior. Bom, independente disso, ela altera o conceito de interdependência. A própria Lei 3.374 de 89, que dispõe sobre o ICMS de São Paulo, ao conceituar interdependência, fala que são interdependentes as pessoas jurídicas que têm no seu quadro societário os mesmos sócios ou familiares, ou a empresa por si detém mais de 50% das ações da outra. Ou ainda, se tiver dos mesmos gestores ou diretores. A lei do ICMS dispõe isso. E nenhuma dessas hipóteses ocorreram nos autos. Nem a hipótese que o fiscal falou, que a Dana é a única adquirente do desodorante que a Cosmo produziu sob encomenda. Dispõe o artigo 110 do Código Tributário Nacional que não se pode alterar os conceitos de direito civil ou comercial para fins de tributação, que é justamente o que está correndo no caso. A Cosmo recolheu corretamente o ICMS-ST, aplicou o MVA setorial. Aí a fiscalização quer triplicar esse MVA, aplicando um MVA de 177%. O MVA de 177%, para exigir um ICMS totalmente abusivo. A Lei Complementar 87/96 e a Lei Estadual 6.374 de 89 nem prevê essa hipótese. Nem prevê essa hipótese de base de cálculo diferenciada para empresas interdependentes. Existem 4 hipóteses de base de cálculo para a substituição tributária aqui em São Paulo.
preço final ao consumidor indicado por autoridade competente, que não é o caso. Preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante, utilizado para automóveis, principalmente combustível. Média ponderada diferente com pesquisas e chanceladas pela Fazenda do Estado. E o quarto caso, que é o caso em questão, margem de valor agregado representada pelo IVA setorial. A Cosmo fez corretamente e a fiscalização interpretou uma situação que não existe de fato e nem de direito. Para finalizar, além de não ter previsão legal essa autuação, e como a Dana é a responsável solidária, tem de dizer que, admitindo que o auto seja mantido, se admite por hipótese, como eu já falei, não tem situação fática provada, se a portaria fosse legal, nem em consonância com a portaria estão os fatos, a Dana foi autuada como responsabilidade solidária por ter interesse comum no fato gerador. Artigo 9º, inciso 11 da Lei 6.374 de 89. Qual é o interesse comum entre o comprador e o vendedor? Onde estão no contrato, está nos autos, em partes opostas, onde o vendedor ou o industrial sob encomenda tem maior interesse em aumentar sua margem de lucro na venda para a Dana, e a Dana tem interesse em comprar com melhor valor para ela, com a menor despesa. São em partes antagônicas. O fiscal falando, não, mas o interesse comum é porque daí a Dana, substituição tributária, vai pagar menos ao adquirir a mercadoria. Só que, se a Dana vender o desodorante herbíssimo acima do valor de ST recolhido, ela poderia ser autuada para complementar o ICMS da substituição tributária. E se ela recolher, e se ela vender abaixo do IVA setorial, ela tem direito a pedir a restrição do ICMS-ST. Então, não tem nenhum interesse comum em que não se aplique o IVA setorial, como fez a Cosmo. Então, para não cansar mais os senhores, o auto de infração em imposição de multa não se mantém por questão de provas. A Dana não é a única adquirente do desodorante herbíssimo. Apenas manda, ou contrata, melhor dizendo, a Cosmo para fazer uma industrialização sob encomenda, utilizar os produtos químicos e entregar com a sua marca, e dentro do perfil que lhe interessa. A Unilever também adquire o mesmo desodorante. E a Dana mandava ou contratava outros fornecedores para desenvolver e entregar esse desodorante. Não há fundamento legal na lei estadual 6.374 de 89, prevendo essa interdependência. Não há fundamento na lei complementar 87/96, que vai de encontro ao Código Tributário Nacional, artigo 110 do CTN. E a responsabilidade solidária não está nem caracterizada. Portanto, obrigado pela atenção dos senhores, peço pelo provimento do recurso ordinário da Perfumaria Dana. Ok, muito obrigada, doutor André. Parabenizo pela sustentação oral. E passo a palavra, então, à relatora para a leitura do voto. Por favor, doutora Maria Anselmo. Maria Anselmo, o áudio está fechado. Desculpa. Presidente, eu gostaria de perguntar ao doutor Aquiles ou ao doutor André, quem puder responder, com relação à produção que é exclusiva da empresa Cosme para a Dana Cosméticos, esse contrato que está nos autos, como que eles poderiam, então, explicar essa produtividade exclusiva? Doutor Aquiles, quer falar primeiro? Ou quer que eu fale? Se quiser falar, porque você que juntou o contrato, não foi? Sim. Bom, é de praxe de mercado você ter uma marca e você trabalhar com determinados produtos. E você não tem
um parque fabril necessário para suprir a sua demanda. Então, você realiza industrialização sob encomenda. Não é nenhum produto com segredo industrial. É um desodorante normal, que qualquer químico conhece os compostos. Então, a Cosmo apenas produz o desodorante dentro daquela formulação química e nada impede, porque não existe segredo industrial nesse desodorante, que outras empresas vendam o mesmo desodorante, mas com as suas marcas. É o que ocorre nos autos. A Dana vende esse desodorante como desodorante ervíssimo. A Unilever vende o mesmo desodorante, mesma composição, só que com o nome de suave. Não há nenhum impedimento disso. Não há uma exclusividade entre a Dana e a Cosmo. Você só pode vender esse desodorante para mim, nessa fórmula química, que é uma fórmula universal de desodorante. Foi claro? Os produtos são similares, né? É isso que o doutor quer dizer? Desodorante. Pode mudar uma coisa ou outra. Põe essa fragrância aqui, põe fragrância de morango. A Unilever pode pôr outra fragrância, que eu não conheço esses detalhes pormenorizados. Mas o composto químico, o desodorante, os efeitos são iguais, idênticos. Só para assim, dar mais um detalhe, atualmente é muito comum qualquer marca, para esses produtos, entre aspas, que são commodities, né, como o doutor André falou, é um produto que nasce da mesma base química, você usa um terceirista especializado nisso. Então, a Cosmo não tem, mas quando se fala em produto spray, que tem gás carbônico, normalmente é o mesmo fabricante para todo mundo. Mas não existe aquela ligação umbilical, onde o fabricante e o distribuidor pertencem ao mesmo grupo e negociam preços. Porque o que a gente está vendo existiu ou não a limitação da base tributável? Não, porque se comprou um produto pelo preço efetivamente real. Não tem nenhuma manobra para você reduzir o preço de venda. Por exemplo, quando aconteceu a Operação Afrodite, que todo mundo nota o que acontecia. Então, na Operação Afrodite, você notava que a distribuidora adquiria por um preço abaixo do custo. Nesse caso, não. Nesse caso, existe efetivamente um preço de mercado. Nós não estamos falando em operação simulada, mas uma operação onde você usa parque fabril de terceiros. E você pode comprar pelos dois modelos, ou o produto acabado, que é o full service, ou o produto onde você manda a industrialização sob encomenda. Então, é uma particularidade desse setor. E isso não acontece só para o desodorante, acontece para o shampoo, condicionador, os produtos de maior volume e menos diferenciação entre um e outro. Obrigada. Doutor André, o senhor pode me dizer nos autos onde é que está o outro adquirente, o contrato do outro adquirente? Eu consegui. Folhas 2.246 e seguintes, folhas 2.273 e seguintes. Muito obrigada. Eu agradeço. E, presidente, eu poderia tirar o processo para reanalisar? Que eu realmente agora fiquei assim, um pouco em dúvida com relação aos documentos, e eu não me lembro de ter visto esse nas folhas 246. A presidente me permite retirar de pauta e reanalisar? Sim, sem problema. Eu devolvo para a pauta, devolvo direto para a senhora. Pode devolver para a pauta. Ok, perfeito. Então, a pedido da relatora, então, eu estou devolvendo o processo para a pauta. Então, doutores, o processo número 5023.709, Cosmo Indústria de Cosméticos, vai sair, então, vou retornar, né, para a relatora e retornará para o julgamento numa outra data. Peço que os senhores acompanhem. Muito obrigada pela participação. Bom fim de semana a todos. Ok, muito obrigado. É um prazer estar aqui presente no Tribunal de Impostos. Boa sessão para todos.
Ok, muito Obrigada, obrigada. doutora. Obrigada. Ok, doutores? Então, vamos passar então para o próximo processo em julgamento. O processo 50.24.803, Senabras Indústria e Comércio. Eu sou a relatora. Nós não temos sustentação oral agendada, então eu já vou passar diretamente à leitura do voto. O recurso ordinário, né, decisão monocrática negou provimento à defesa apresentada. Uma acusação fiscal, apropriação indevida de crédito do ICMS decorrente da escrituração de documentos fiscais que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. Conforme relato fisco, o estabelecimento apontado como emitente de documentos fiscais, Contato AG Industrial, teve a eficácia de sua inscrição estadual cassada a partir de 20 de nove de 2016, mediante procedimento administrativo de cassação de eficácia da inscrição estadual, sendo reputados inidôneos todos os documentos fiscais emitidos a partir dessa data. No seu apelo ordinário, primeiramente, o recorrente ele sustenta a existência do estabelecimento fornecedor, argumentando que era parceira comercial do tal estabelecimento, fazia visitas cotidianas, diante da proximidade do endereço das empresas. Afirma que, à época dos fatos, entendia estar tratando com pessoas do bem, e os arquivos e registros da AG Industrial não diziam o contrário, tanto que estava habilitada a emitir notas fiscais eletrônicas. E conclui no sentido de que não poderia se afastar da sua boa-fé. De plano, eu registro que há um equívoco nas premissas recursais, como foi bem explicitado pela douta representação fiscal. Abro aspas, não merecendo prosperar em seu favor, seu argumento de que o seu fornecedor estava em atividade à época das operações, pois este não é o cerne da acusação. O que é relevante observar é que, conforme consta da folha 735, a autoridade fiscal ela apurou que o estabelecimento realizou emissão e recebimento de notas fiscais no período tal, com resultado negativo de 19 milhões de reais, sendo que 63,56% dos créditos de ICMS recebidos eram provenientes de empresas em situação irregular perante o fisco. Restou, portanto, configurada a simulação da existência do estabelecimento. De certo que não há como se conceber a existência regular da entidade que apresenta resultado negativo dessa órbita, sequer recebendo crédito no percentual de 63% de empresas em situação irregular perante o fisco. Anote também que procedimentos anteriores à lavratura do auto de infração não pertencem à presente lide, vez que a relação é travada entre a fazenda pública e o suposto emitente do documento. Só a ele cabe opor-se ao procedimento administrativo de apuração das irregularidades conferidas ao documento. Nesse contexto, não cabe ao autuado, nesse contencioso tributário, se opor ao procedimento que apurou a irregularidade do seu suposto parceiro comercial. Contudo, é certo que, em um contexto simulatório de operações mercantis, devem ser adotadas medidas a resguardar o estabelecimento adquirente de boa-fé. E para tal propósito, a boa-fé objetiva, entendida como uma regra de conduta, um dever de agir com lealdade, honestidade e zelo, se apresenta como um parâmetro suficiente. Em vista disso, anote-se que a alegação recursal de que haveria comprovação nos autos da efetividade das negociações realizadas com tal fornecedor irregular, a evidenciar a boa-fé do adquirente, será cuidadosamente analisada oportunamente. Antes, porém, cumpre esclarecer que não se está a tratar da aludida, e o contribuinte alega, com participação da recorrente no esquema de simulação da existência do estabelecimento fornecedor. O autuado não está sendo responsabilizado por ato de terceiro. O fisco não está a exigir o imposto por suposta operação anterior, por responsabilidade solidária. É a declaração de inidoneidade que faz com que os documentos fiscais em questão não sejam considerados hábeis à comprovação do direito ao crédito do imposto. Veja-se também que o comando disposto no artigo 203 do RICMES obriga o destinatário da mercadoria a exigir documento fiscal hábil com todos os requisitos legais de quem o deve emitir, sempre que obrigatória a emissão. Equivoca-se o autuado ao entender que se estaria a tratar de documento irregular por declaração falsa, consoante previsão do inciso 3 do artigo 184 do RICMES. Conforme consta do relato acusatório, os documentos fiscais objetos da autuação foram considerados inábeis em face do que dispõe o artigo 184, inciso 1.
for emitido por contribuinte que não esteja em situação regular perante o fisco. No mais, em que pese os entendimentos proferidos nos julgados apontados pelo autuado, é certo que a efetivação do princípio da não cumulatividade por meio do direito ao crédito exige o atendimento de forma cumulativa dos requisitos, né, existência regular do estabelecimento, documentação hábil, né, e operação anterior com incidência do imposto, conforme o artigo 61 do RICMES. O item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 conceitua documento hábil como aquele que atenda todas as exigências da legislação pertinente. No caso, os documentos fiscais que supostamente materializaram as operações, na verdade, retratam situações fictas. Assim, a legitimidade dos créditos apropriados é consectária à lógica da declaração da idoneidade dos documentos fiscais que lhe dariam suporte. No que diz respeito ao fato das operações terem sido realizadas mediante emissão de nota fiscal eletrônica, vale observar que a legislação de regência é cogente ao estabelecer que a emissão de nota fiscal não é garantia de idoneidade nem da ocorrência física da operação. Estamos a tratar também de um enquadramento de uma conduta do adquirente, um modelo de conduta ética definido pela jurisprudência em um momento histórico que antecede, né, a emissão da nota fiscal eletrônica. Ou seja, já era realidade a emissão da nota fiscal eletrônica já era realidade na legislação tributária à época do RESP 11.48.844. Passo, então, à alegação de boa-fé. Já começo listando, né, quais são os requisitos, né, que foram firmados pela jurisprudência do STJ, né, e também do Tribunal de Impostos e Taxas, e passo a examiná-los, né? Então, primeiramente, eu examino o requisito comprovação da verificação da regularidade do fornecedor. Eu digo que, além de ser uma obrigação legal, é uma conduta exigida para a configuração da boa-fé do adquirente, conforme restou expressamente consignada na decisão proferida pela STJ. E percebo que o autuado ele aduz que, à época da operação, realizou todas as consultas pertinentes, as quais já fazem parte da sua rotina diária, sendo que, diante do resultado da referida consulta, verificou-se que a empresa vendedora encontrava-se habilitada para fornecer a mercadoria sem qualquer restrição perante o fisco. Todavia, não há demonstração nos autos de que efetivamente tenha procedido a aludida verificação da regularidade do seu fornecedor à época das operações e comento. Como bem observou a representação fiscal, não basta apenas alegar que teria efetuado todas as precauções, né? Ele precisa provar, e nesse sentido nenhum elemento de prova veio aos autos. Então, eu entendo que o primeiro requisito, né, o requisito de verificação da regularidade fiscal do fornecedor, não foi atendido. Passo então ao exame do segundo requisito, que é a comprovação da regularidade comercial das operações. Ao ser notificado pelo fisco a prestar as informações sobre as tratativas negociais, o contribuinte afirmou tão somente que, abro aspas, o negócio e a operação entre as empresas tiveram tratativas diretas com a alta direção das companhias. E as mercadorias, né, formas de pagamento, valores, foram definidos através de ligações de chamadas fixas. É certo que a dinâmica contemporânea das relações comerciais exige que os agentes empresariais atuem cada vez com mais profissionalismo e cautela, buscando preservar documentação que possa atuar como elemento probatório em eventuais demandas litigiosas. Em verdade, como bem explicita, né, a autoridade fiscal, o contribuinte, abre aspas, não demonstrou que os preços estavam condizentes com os praticados no mercado, em suas notas fiscais não constam dados dos veículos e motoristas transportadores, não identificou pessoas e contatos que mediaram a negociação. Nem trouxe aos autos nenhuma outra prova excludente de sua responsabilização pelo tributo. Avanço no exame do acerto probatório relacionado aos autos e noto que o documento de folhas 768 e 777 e 1514 e 1529 não tem a força probante pretendida pelo autuado, por se tratar de apresentação padrão. É um folder, né? Ele junta um folder da empresa, do suposto fornecedor que teve sua inscrição estadual cassada, sem ostentar qualquer vínculo com as operações em debate. Saliente-se também que os documentos fiscais são inócuos, né, para elementos de prova de boa-fé, né, e, na verdade, eles só fazem prova apenas em favor do fisco, nos termos do parágrafo único do artigo 184. E, no que tange aos documentos acostados às folhas 1422 e 1502, bem observou o ilustre jogador monocrático que se referem a DANFs emitidas pela referida empresa para outras empresas, bem como o pedido de compra de outras empresas para inidônea, ou seja, documentos estranhos autos que não comprovam a validade do crédito. Vale frisar que a caracterização da boa-fé, né, ela demanda a demonstração da adoção da conduta zelosa nas operações mercantis objeto do presente AIM.
Quanto aos outros documentos nominados pedidos de compras acostado aos autos, entre as folhas 1172 e 1385, por apreender a sua fragilidade probatória, vez que produzido unilateralmente pelo contribuinte e sem assinatura, busca nos autos elementos que possam corroborar os fatos relacionados com o conteúdo apresentado. Contudo, o que ressai da carga informativa colhida é que o conteúdo desses documentos, os pedidos de compra, cotejado com o teor dos documentos fiscais objeto da atuação, se revela desfavorável à pretensão recursal. Se não, vejamos. Eis alguns conjuntos de informações extraídos do todo probatório. Então, eu faço aqui um cotejo, né, no documento fiscal 26637, né, e o pedido de compra que supostamente está aí associado a ele seria o pedido de compra 4563. A data de emissão desse pedido do documento é dia 10 de janeiro de 2020. Mas, curiosamente, o pedido de compra foi emitido no dia 13 de janeiro de 2020. Ou seja, o pedido de compra foi emitido depois da emissão da nota fiscal. E isso vai ser alastrando, né, essa mácula por todo o auto, por todo o processo. Então, o próximo foi emitido, o pedido de compra foi emitido dia 31, mas a nota fiscal já tinha sido emitida no dia 30. O outro, né, da nota fiscal 27039, o pedido de compra foi emitido dia 26, mas o documento fiscal já tinha sido emitido dia 21. Então, a partir do confronto dessas informações, curiosamente se evidencia que a data de emissão dos pedidos de compras é posterior à data de emissão do documento fiscal. De certo que a incongruência estampada em documento que deveriam fazer prova a favor do contribuinte macula indelevelmente a pretensão recursal. Com efeito, não é concebível, afigurando-se paradoxal, que as tratativas negociais tenham ocorrido após a celebração do negócio jurídico mercantil. A toda evidência, as inconsistências apontadas se alastram por todo o acervo probatório, são contundentes e, por si só, obstaculizam o adequado, né, o enquadramento do comportamento do adquirente no modelo de conduta ética em questão. Mas o ápice da pretensão recursal não se esgota nessa faceta. No que tange a demonstração da regularidade do transporte das mercadorias, a douta representação fiscal aponta que, abro aspas, e relativo ao transporte, apenas consta consignado nas notas fiscais que seriam por conta do remetente, sem, contudo, trazer as demais identificações do transportador. De fato, nos documentos fiscais objeto da autuação fiscal, não há sequer a identificação das placas que teriam feito o transporte da mercadoria, em evidente violação que determina o artigo 127, inciso 6 do RICNES. Não há como ser reputado verdadeiramente diligente o comportamento de um contribuinte que recebe mercadoria acompanhados de documentos fiscais emitidos em desconformidade com o que preceitua a legislação. Frise-se que o autuado suscita a aplicação do princípio da boa-fé ao caso. É seu ônus demonstrar que agiu com zelo. Como bem se vê, o autuado não logrou demonstrar ter adotado um comportamento cauteloso em relação à contratação das operações em apreço, que totalizaram a vultosa quantia de R$ 32.900.000. Né? Ao fim, verifico, ante todo exposto, né, que ele não logrou, né, o autuado não logrou cumprir o requisito de verificação da regularidade comercial das operações. Considerando que a estrutura do modelo jurisprudencial para a configuração da boa-fé é conjuntiva, demandando o atendimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos, a ausência de demonstração da verificação da regularidade do parceiro comercial e da comprovação da regularidade comercial das operações, por si só, já obstaculiza a pretensão do autuado. Sem embargo disso, prossigo no exame das provas. Então, eu passo ao exame do terceiro requisito, que é a comprovação dos pagamentos das empresas cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos. O atendimento a esse requisito demonstra a demonstração de que todos os pagamentos concernentes a todos os documentos fiscais objeto da autuação foram destinados ao aparente fornecedor, por acreditar, né, se está tratando com o real fornecedor, o estabelecimento de origem das mercadorias. Contudo, o primeiro ponto que merece realce é que nos comprovantes de pagamento acostado aos autos, sequer há indicação do número das notas fiscais. Assim, inexistindo demonstração documental da conexão entre os elementos probatórios apresentados e os documentos fiscais que consubstanciariam as operações e a preço, não há como se atestar a regularidade dos aludidos pagamentos. Outro sim, também cabe ressaltar, né, que os pagamentos apresentados foram efetivados no sistema de pagamento a fornecedores do Banco Itaú, o SISPAG. Ser disso, né, essa modalidade, os campos referentes à identificação do fornecido são de digitação livre, pode ser preenchido sem qualquer restrição por quem realiza o pagamento. Então, é possível fazer um pagamento referente a determinado código de barras que se apresenta ao recebedor e discriminar no comprovante um nome de cedente completamente diverso.
Então, eu entendo que o nome e o CPF constante do suposto comprovante não podem ser considerados como prova de que houve a transferência de recursos para o suposto fornecedor. Contudo, é válido enfatizar que não se está a tratar aqui, né, do questionamento da existência de comprovante de pagamento na modalidade CISPAG, mas da aferição de sua fragilidade probante e, à luz dos demais elementos contidos nos autos, a impossibilidade de eles demonstrarem a liquidação dos pagamentos das respectivas notas objeto da atuação. Por outro lado, constato a existência de pagamentos realizados em benefício de pessoas jurídicas diferentes do suposto fornecedor, não havendo nos autos documentos que comprovam a cessão de crédito correspondente. Constam, por exemplo, como beneficiários Credere, Fundo de Investimentos, Smart Credit, SEC de ativos, a juntada de comprovantes de pagamento efetuados a terceiros, sem a correspondente cessão de crédito celebrada nos termos do artigo 654, parágrafo 1º do Código Civil, é ineficaz para comprovar a liquidação financeira das operações relatadas no AIM. Desse modo, sendo evidente que a prova deve efetuar como elemento de convicção acerca da existência ou não de certos fatos, a análise conjunta dos elementos juntados mostra que o autuado não logrou demonstrar a liquidação financeira das operações mercantis em debate. Quanto no apelo recursal muito tem se conjecturado a realidade dos fatos e a caracterização da sua boa-fé, a impossibilidade da comprovação incumbe e estava ao alcance da atividade probatória do autuado. Indo além, observo que em contextos, né, de inexistência e simulação de existência do estabelecimento, não é incomum a abertura de contas bancárias que viram tão somente o recebimento de numerário em operações fictas. E sobre essas premissas, é possível afirmar que o fato de haver pagamento, por si só, não demonstra a conduta diligente do estabelecimento adquirente, porquanto não ser capaz de denunciar a origem das mercadorias. E, com base no que se apresenta, os elementos probatórios dos autos, tomados em conjunto, não são capazes de demonstrar a adoção dos cuidados esperados de um contribuinte provo diligente, e que seriam aptos a demonstrar juridicamente a veracidade das mercadorias, das operações de compra e venda. Ao fim, tenho que, como o autuado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia, há de prevalecer o quanto decidido pelo órgão de julgamento de primeira instância. A toda evidência, sobre qualquer ótica de exame, a manutenção integral da exigência fiscal à medida que se impõe. Passo, então, ao exame das questões atinentes à multa e os juros. O autuado, ele alega, né, a inaplicabilidade da multa punitiva ao caso. Eu digo que, ante flagrante afronta dispositivo legal, não há como se afastar a exigência fiscal sob mera alegação de exigência e prejuízo ao fisco. É evidente que uma norma sancionatória deve ser aplicada sempre que houver descumprimento da legislação aplicável. E no que tange ao pleito, para que a multa seja limitada a 100% do valor do imposto, cumpre observar que a penalidade aplicada está encapsulada no artigo 85, inciso 2, a linha C da Lei 6374, que dispõe que as infrações relativas ao crédito do imposto, decorrente de escrituração de documentos inidôneos, né, aplica-se a multa de 35%. Então, a multa ela é 35%. Então, não estamos tratando de multa de 100% do valor, como o autuado argumenta. Avanço no exame dos autos e constato que o autuado promove inovação recursal ao trazer ali de um argumento de que seria possível a redução da multa combinada por meio da aplicação da benesse prevista no artigo 527-A. Consabido que no presente contencioso administrativo não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal, trazendo matéria não arguída na primeira instância. De fato, a norma do parágrafo 8º do artigo 112 do decreto 54486 de 2009 é cogente estabelecer que o recurso ordinário devolverá ao Tribunal de Impostos e Taxas o conhecimento de matéria de fato e de direito impugnado. Diante disso, não conheço o aludido pleito recursal. Ainda que assim não fosse, sorte não lograria autuado, a acusação implica indiretamente falta de pagamento do imposto. Então, a restrição prevista no artigo 527-A, então, não pode prosperar qualquer pretensão de redução e relevação. Em relação à necessidade de redução, da aplicação da taxa Selic, eu verifico que o AIM ele abarca em sua integralidade fatos posteriores a 1º de novembro de 2017, data que já se aplicava, né, a taxa Selic. Então, enfim, eu conheço parcialmente do recurso ordinário interposto e nego-lhe provimento. Então, doutores, eu vou só registrar meu voto, mas eu já estou abrindo para discussão. Então, eu passo a palavra, primeiramente, ao doutor Luiz Eduardo. Por favor, doutor. Bom dia, presidente. Parabenizo pelo voto, bastante claro, bastante analítico em relação a todas as provas constantes do auto de infração do processo. Não tenho nenhuma dúvida, concordo integralmente com a relatora. Ok, muito obrigada, doutor Luiz. Doutor Henrique, por favor.
Obrigado, senhora presidente. Eu vou acompanhá-la também integralmente. Eu acho que a questão aí que a análise probatória é bastante insuficiente, né? As provas produzidas pelo contribuinte, aí no caso, elas são insuficientes para demonstrar a veracidade das alegações e a veracidade das operações. Então, eu acho que não tem como o contribuinte escapar dessa questão da insuficiência das provas nesse caso concreto. Então, eu vou acompanhá-lo. Ok, muito obrigada. Doutora Maria Anselma? Parabéns, doutora Luciana, pelo voto, realmente, assim, muito ilustrativo e realmente, assim, fundamentado. A documentação dos autos pode-se verificar que, de fato, tem uma transigência de datas, né, que comprova realmente, digamos assim, uma evidência. Então, eu não tenho nada, assim, que opor, eu também vou acompanhá-la na sua integralidade. Ok, muito obrigada, doutora Maria Anselma. Doutor Tiago? Presidente, apenas parabenizo pelo voto e sem mais considerações. Obrigado. Ok, muito obrigada. Estou aqui, então, já registrando. Eu vou fazer só uma correção, doutores, na emenda que acabou ficando conhecido, e é conhecido parcialmente. Só vou fazer essa retificação. Ok, voto registrado. Então, acho que já chegamos a um consenso. Encerrando o debate. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando votação. Então, doutores, o AIM 5024-803 da empresa Senabras Indústria e Comércio teve o seu recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido nos termos do meu voto. Votação unânime. Então, doutores, vamos passar então para o próximo processo, o julgamento, que é o processo Vitapelli. A relatora é a doutora Maria Anselma. Nós não temos a sustentação agendada para esse caso. Então, doutora Maria Anselma, passo direto a palavra. O voto já está registrado? Vou passar a leitura. Bem, trata-se de uma única infração também por creditamento indevido do ICMS nos meses de maio de 2018 a maio de 2019, as datas e valores especificados no demonstrativo juntado, decorrente da escrituração de documentos fiscais nele referenciados, que não atendem às condições previstas no artigo 59, parágrafo 1º, item 3 do regulamento, conforme comprovado pelas cópias juntadas. A autuada foi devidamente notificada, apresentou tempestiva defesa, houve manifestação fiscal, o julgador de primeira instância julgou procedente nos seguintes termos. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, julgo procedente o AIM, número tal, folhas 1 a 5, lavrado a infração tal, mantendo a multa imposta com base no artigo 85, inciso 2, a linha C, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da Lei 6.374, sem prejuízo do recolhimento. Interposto o recurso ordinário, os pressupostos foram admitidos. Então, diante da ausência, né, do patrono, porque há pedido por sustentação oral, então eu já posso passar a leitura, né, presidente? Ok. Sim, pode sim.
Então, em suas razões recursais, a recorrente reitera sua boa-fé nos termos da súmula 509 do STJ e a real ocorrência da operação, alegando ter juntado aos autos consultas das pesquisas realizadas ao Sintegra e CNPJ, razão contábil com os lançamentos das notas fiscais, cópia dos depósitos bancários, que são TEDs, e microfilme de cheques, planilhas vinculadas à nota fiscal aos lançamentos do razão contábil e comprovantes de pagamento, e tickets de pesagem e documentos dos veículos de transporte e condutores. Assim como sempre afirma em meus julgamentos, aquele que alega boa-fé deverá comprová-la. A alegação da suposta boa-fé que a recorrente alega foi classificada com a súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, que lavrou o seguinte entendimento. Então, eu transcrevo a súmula 9. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada inidônea quando demonstrada a vericidade da compra e venda. Porém, para que seja configurada a boa-fé do terceiro adquirente de mercadorias acobertadas em documentos inidôneos, é necessário a existência de 4 elementos que são demonstração da vericidade da compra e venda efetuada, declaração de inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico e comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do emitente. Ainda a existência de prova de pagamento às empresas cujas notas foram declaradas inidôneas. Analisando os autos, podemos verificar que, apesar da recorrente trazer aos autos uma vasta documentação comprobatória, entendo que a mesma não consegue comprovar a existência de todos os elementos necessários reconhecimento da boa-fé, ao reconhecimento da boa-fé. Isto porque não há nos autos qualquer comprovação da vericidade da compra e venda, que, aliás, me chamou bastante atenção, pois foram emitidas inúmeras notas fiscais e não consta nos autos qualquer documento comprobatório das tratativas comerciais ocorridas entre a empresa fornecedora e sequer com o suposto representante comercial. A recorrente juntou consulta ao Sintegra, cópias de cheques e TEDs de planilhas, mas não há nos autos nenhum documento dessas tratativas, nenhum e-mail, tendo somente a informação de folha 130, quando do atendimento da OSF, da Ordem de Serviço Fiscal, que o fornecedor teve como representante o senhor Ricardo Pereira Portugal, que atenderia por um telefone e e-mail informando que a forma corriqueira, abre e fecha aspas, das tratativas seria via telefone, o que, ao meu entendimento, são bastante sugestivas para operações, na verdade, simuladas e fictícias. Mesmo que as tratativas teriam ocorrido via telefone, o que atualmente são praticamente não usuais, juntamente com as tecnologias, normalmente as empresas emitem ordem de compras ou qualquer outro tipo de documento que comprove a real existência da compra e venda ocorrida. Porém, neste caso em questão, isso sequer existe, o que, mais uma vez, ao meu entendimento, não restou, o que, ao meu entendimento, são bastante sugestivos para operações, na verdade, simuladas e fictícias. Portanto, não restou comprovado por parte da recorrente o cumprimento do requisito o primeiro requisito da boa-fé, diz respeito à demonstração da verdade. Acho que travou a tela da doutora Maria Anselmo. Acho que ela travou. Um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vamos aguardar. Acho que voltou. 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 Ok? Agora voltou novamente. Tá bom. Então, vamos lá.
Com relação ao segundo requisito, a declaração de nulidade foi posterior à celebração do negócio jurídico efetivo e emissão das referidas notas fiscais, conforme o documento de folhas 11 e 12. Já com relação ao terceiro requisito, conforme vasta documentação juntada pela recorrente e citado em seu recurso as folhas 4.474 a 4.476, a mesma trouxe as pesquisas realizadas no Sintegra e CNPJ, ocorrida nas datas da emissão das notas fiscais, que comprovam que a mesma verificou a regularidade fiscal do fornecedor à época das operações, estando, portanto, cumprido tal requisito. Com relação ao quarto requisito, mesmo tendo trazido vasta documentação e planilha a fim de comprovar os pagamentos das notas fiscais, entendo por não cumprimento de tal requisito, tendo inclusive o próprio fisco demonstrado as folhas 26 a 38, de que os comprovantes e cópias de cheques não eram coincidentes em datas e valores com as notas fiscais. Tanto é que, ao analisar os documentos dos autos, pude verificar, por exemplo, que o cheque de folhas 4.228, no valor de 11.702, consta no verso que se destina ao pagamento da nota fiscal 773, porém, o valor da referida nota fiscal 773, as folhas 293, é de R$ 30.800. E o cheque de folhas 4.229, no valor de R$ 8.824,30, consta no verso que se destina ao pagamento da nota fiscal 774. Porém, o valor da referida nota fiscal 774 nas folhas 303 é de R$ 29.700. Outro fato que me chamou a atenção é que as cópias de cheques trazidos aos autos trazem como emissor Guatambu, Administração e Participação, onde não há nenhum documento nos autos que comprove qualquer correlação da referida empresa com a recorrente. Por fim, com relação ao transporte das mercadorias, conforme mencionado pelo julgador de primeira instância, nos documentos de folhas 3.033 a 3.039, consta que a responsabilidade pelo transporte era do destinatário, isto é, do recorrente. Portanto, a mesma tinha total conhecimento que as mercadorias foram provenientes do estabelecimento fornecedor em local não indicado nas correspondentes notas fiscais. Assim, considerando que o direito ao crédito do ICMS pressupõe a existência de um documento fiscal hábil, emitido nos termos da legislação por contribuinte em situação regular perante o fisco, e considerando ainda que a documentação apresentada pela recorrente é inidônea e não atende às exigências mencionadas, concluo que não há reparos à autuação. A declaração de inidoneidade emitida pelo fisco apenas divulga uma situação pré-existente, não possuindo efeitos constitutivos. O único fato que excluiria a situação pré-existente seria a boa-fé do contribuinte, caso existentes os elementos necessários. E como acima já manifestei, a recorrente não logrou êxito em comprovar essa boa-fé. Ainda conforme dispõe o artigo 28 do Regulamento do ICMS 2000, o contribuinte que ajustar a realização de operação com outro contribuinte é obrigado a comprovar sua regularidade perante o fisco, assim como a exigir o mesmo procedimento da outra parte. E, ao contrário do que muitos se alegam, não se trata de transferir o dever de fiscalizar ao contribuinte, mas da existência de uma obrigação legal de exigir a comprovação da regularidade de seus clientes, de seus fornecedores, o que não se limita à realização de consultas ao cadastro de contribuintes estaduais e federais. Ainda em suas razões recursais, requer a relevação ou diminuição da multa pela ausência de dolo, fraude ou simulação, conforme no artigo 527-A do RICS. Porém, o benefício da relevação ou redução da multa não é aplicável, uma vez que a exigência do imposto, além da recorrente, possuir antecedentes fiscais, com mais de 10 AINs, e ainda possuir um capital social bastante expressivo, conforme informado pela representação fiscal, as folhas 4.528. Diante do exposto, de tudo o que dos autos consta, conheço do recurso
ordinário interposto pela contribuinte Vitapele Limitada e lhe nego o provimento. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Ok, doutora Maria Anselma. Primeiramente, eu parabenizo pelo voto. A doutora analisou minuciosamente as provas, né? Mas constatou que não houve atendimento realmente aos requisitos necessários à configuração da boa-fé. Então, eu já adianto que vou acompanhá-la integralmente. Passo, então, a palavra aos colegas. Primeiramente, doutor Luiz Eduardo. Parabenizo a relatora pelo excelente voto. Nenhum nenhuma consideração feita. A divergência do valor das notas fiscais e o valor constante no verso dos cheques realmente enterra qualquer possibilidade de consideração de boa-fé por parte do contribuinte. Portanto, acompanho integralmente a relatora. Oi, desculpa. Muito obrigada, doutor Eduardo. Doutor Henrique. Obrigado, senhora presidente. Doutora Maria Anselma, parabéns pelo voto. Considero, assim como a doutora Luciana, que a análise das provas foi muito bem realizada e, de fato, estamos diante de uma outra situação em que as provas não são suficientes para respaldar os argumentos trazidos pelo contribuinte. Então, vou acompanhá-la integralmente também. Obrigada, doutor Henrique. Doutor Tiago. Presidente, apenas parabenizo a doutora Maria Anselma, né? Destaco aí a questão do frete por conta do destinatário, né? Que para mim, uma das provas mais cabais, assim, no conhecimento do esquema ali, né? E sem mais considerações, concordo integralmente com o que foi colocado. Obrigado, presidente. Ok, obrigada, doutor Tiago. Então, eu estou encerrando os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Então, doutores, o AIM 5023-785, o autuado Vitapele, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente e não provido nos termos do voto da relatora, doutora Maria Anselma. Então, hoje nós estamos encerrando a nossa pauta, acho que concluímos essa pauta de julgamento, né? E vamos encerrar a sessão. Então, estamos encerrando a sessão da 7ª Câmara de Julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a todos pela presença, em especial ao doutor Luiz Eduardo, que é sempre bem-vindo nessa Câmara, é sempre um prazer ter conosco. Também ao Jailson, né, por sempre nos apoiar aqui no julgamento. Desejo a todos aí um bom dia, um ótimo fim de semana. E eu peço ao Jailson, por favor, que encerre a gravação.